Um dos temas mais mal interpretados da Bíblia é a marca da besta, o número 666. Muita gente fala que vai ser um simples chip com todas as suas informações ali dentro, para que você possa comprar, vender, mostrar os seus documentos com mais agilidade a uma autoridade, por exemplo. Mas eu vejo poucas pessoas falando, eu vejo poucas pessoas ensinando sobre as diferentes camadas que permeiam esse tema. Porque tem muita coisa mesmo envolvendo o número 666 que você nem imagina. Então hoje eu queria aprofundar bem essa questão com vocês. Eu queria compilar bem essa questão para te trazer mais entendimento, porque Oséias 4:6 já dizia, né? Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E o versículo inclusive continua com Deus falando que porque o povo rejeitou o conhecimento, o Senhor também os rejeitaria. Então, não rejeite o conhecimento. E também lembra de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo e de comentar qual é a sua concepção sobre a infame marca da besta. E eu queria conduzir esse estudo hoje como se ele fosse um iceberg. A gente começa pela pontinha ali, pela parte que está exposta, e vai aprofundando no tema aos poucos. Pode ser assim? Então, começando pelo começo, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18. A minha tradução diz assim: E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Aqui fica claro que a gente está diante de um sistema realmente. Um sistema que antes de ser de compra e venda, é um sistema de controle, é um sistema de domínio. Por quê? A gente sabe que Lúcifer é um grande copiador, né? Ele não cria nada de original. E quando nós lemos que a marca vai ser na mão direita ou na testa, a gente lembra do tefilim judaico. O tefilim são duas caixinhas de couro usadas pelos judeus enroladas na mão direita e na testa. Essas caixinhas têm algumas orações ali para que os judeus se lembrem do Senhor e se lembrem da libertação que aconteceu no Egito. Então, pensando no mundo de hoje, a gente vive em um mundo que não é muito inteligente, né? A maioria dos empregos se tornaram coisas completamente virtuais, completamente líquidas. A forma de conquistar esses empregos se tornou uma coisa mais estúpida ainda. Nunca foi tão fácil na história, por exemplo, se tornar uma pessoa marginalizada, não é? Uma pessoa que foi chutada pela sociedade e descartada. Mas se, por exemplo, aparece alguém resolvendo todos esses problemas em todos os países ao mesmo tempo, uma solução trazida talvez por meio de um suposto reset. Um reset na economia que traz eficiência, praticidade, e inclusive aí sim simplificando todo o processo burocrático por meio de um dispositivo ou de uma tatuagem invisível na sua mão ou na sua testa. O efeito disso por um tempo ele vai ser o mesmo. Toda vez que você usar esse dispositivo, você vai se lembrar que foi liberto da escravidão por esse sistema que conseguiu resolver toda essa palhaçada que a gente vive hoje em dia, que parece algo tão impossível de ser revertido. E você, como um cristão, precisa sim se preparar para algo que pareça bom a um primeiro momento, algo que pareça tentador. Porque se você parar para pensar, todas as tiranias da história surgem como uma solução para um problema muito grave em um primeiro momento. Na Alemanha, por exemplo, aquele camarada lá do Partido Nacional dos Trabalhadores só conseguiu todo aquele poder por causa da quebra da Bolsa de Nova York. Ele pegou aquela nação destruída, ele recuperou a sua economia, ele devolveu o orgulho ao seu povo, ele diminuiu o desemprego em 85%, ele aumentou o PIB da Alemanha em 102%, ele dobrou a renda per capita e aumentou o lucro das empresas em quase 3.000%. E a gente está falando de um dos períodos mais sombrios da história. Então é muito fácil enganar o povo, né? É muito fácil propor uma solução que parece atrativa às pessoas. Se o povo já é enganado com um discurso tão meia-boca hoje em dia, um discurso sem resultado prático nenhum, você imagina o que um impacto real, pelo menos em um primeiro momento, não traria em uma sociedade. O que um líder que trouxesse isso não conseguiria conquistar da lealdade do povo. É o que a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E você, como um cristão, precisa sim ser atento a esse tipo de coisa. Não é porque alguém se posiciona contra a Agenda 2030
que esse cara é um santo, muito pelo contrário. É aí que você tem que abrir mais o olho, inclusive. Inclusive, a Bíblia não fala de Agenda 2030, tá? E a gente vê isso acontecendo também com a tecnologia. Os chips neurais, por exemplo, eles são vendidos como algo bom. Algo que vai fazer os cegos enxergarem novamente, algo que vai fazer os aleijados voltarem a andar. Esse tipo de coisa sempre vem primeiro com uma roupagem boa e aos poucos o serviço começa a piorar, ele começa a escravizar. Porcos selvagens, inclusive, eles são capturados exatamente dessa forma. Você coloca a comida ali em um campo aberto primeiro, aí os porcos vão lá, comem daquele banquete, aí no segundo dia você coloca uma parede de um lado só, no terceiro dia 2 paredes, no quarto dia 3 paredes, no quinto dia você coloca 4 paredes com um portãozinho aberto, mas mesmo assim os porcos eles vão continuar voluntariamente entrando naquele cercado porque eles desaprenderam a rotina de conseguir alimento para eles, então agora eles se tornam escravos voluntários, eles se trancam no cercado que você mesmo colocou. Isso é feito com seres humanos também. E uma coisa que corrobora com esse fato da interpretação que relaciona a marca da besta com o implante é o texto de Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. Que diz o seguinte: o primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O versículo 11 complementa: e por causa das suas dores e das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, sendo possivelmente um implante, esses dois versículos eles fariam bastante sentido, porque imagina, por exemplo, um chip infeccionar todo o seu cérebro por dentro. É uma coisa que com certeza não seria muito agradável, né? Quem já jogou Cyberpunk, por exemplo, lembra dos Maelstroms, lembra de todas as infecções que eles têm por toda a pele por causa dos seus implantes. Outra coisa curiosa é que, como um chip cerebral, ele por si só já teria a capacidade de prejudicar a sua fé. Tem um artigo antigo já citado pelo site Medical News Today que dizia que a estimulação magnética craniana, que é usada para tratar a depressão, tinha essa capacidade de diminuir a fé de uma pessoa. Isso foi observado entre alguns pesquisadores ali do Reino Unido e da Califórnia, e esse procedimento ele ativa algumas áreas do cérebro de uma forma que a pessoa que passa por esse tratamento acaba perdendo a sua fé, acaba perdendo sua comunhão com o Espírito Santo. Então, será que isso também não poderia ser usado de uma forma mais refinada em um chip dessa natureza? Fica esse questionamento, porque a marca da besta ela está profundamente relacionada com a questão da apostasia. É por isso que não é qualquer dispositivo que cumpre essa profecia. É algo que se relaciona profundamente com a renúncia da fé em Deus, conforme a gente inclusive vai entender ao longo do vídeo. Porque, dando um spoiler para você, a gente vai começar a se aprofundar nessa questão agora já, a gente está saindo da superfície e começando a mergulhar no iceberg, mas, por exemplo, a menção que a gente leu da marca da besta está em Apocalipse 13, versículo 18, não é? Vamos fazer um exercício matemático aqui? Quanto dá 13 vezes 18? Dá 234, não é? Se a gente pega o mesmo número ao contrário, fica 432. Agora, se a gente soma 234 e 432, a gente tem 666. E quanto que dá 2 mais 3 mais 4? Dá 9. Guarda isso, que esse é um número muito importante para entender a marca da besta, tá? O número 9. Mas agora, quanto que dá 6 mais 6 mais 6? Dá 18. 1 mais 8 também dá 9. E o que isso significa? Antes da gente entender o significado bíblico do número 9, a gente precisa entender o significado bíblico do número 6. Esses dois números, eles estão profundamente relacionados um com o outro, e a chave para entender um é entender o outro. Então vamos voltar agora lá no livro de Gênesis, no dia em que o homem foi criado. Você lembra qual dia o homem foi criado? Ele foi criado no 6º dia. No 7º dia, Deus contemplou toda a plenitude da sua obra, não foi isso? A gente já vai falar mais sobre o número 7, que é o número de Deus, que é o número da perfeição, mas por hora vamos nos ater ao número 6, o número que representa o homem. A gente nota que ele é quase o 7, que ele é quase completo, mas ainda falta alguma coisinha que faz dele o número 6, não o número 7. Só que o homem, ele quer ser um Deus, né? Ele quer fazer Deus a sua imagem e a sua semelhança. Ele quer ser o próprio Deus. Então o homem ele fica tentando ali. Ele tenta ser o 7 uma vez, mas ele não consegue. Continua sendo imperfeito. Ele tenta de novo, não consegue. Continua sendo o 6. E ele tenta mais uma vez e também não consegue. Ele é o 6 de novo. Então ele é o 6, o 6, o 6. O homem tentando ser Deus
e não conseguindo. Essa é a marca da besta? Ainda não. Mas agora a gente está começando a entender que esse número ele também representa uma certa vaidade humana. E quem é a melhor pessoa para nos ensinar sobre vaidade do que o rei Salomão, o homem mais inteligente que já pisou na terra? Durante a sua vida ele se desviou. Ele adorou Astarote, ele adorou a Moloque, tanto que no livro de Eclesiastes ele percebe que de fato tudo aquilo era vaidade. Entre os esotéricos mesmo, eles acreditam que Salomão, no momento em que ele se desvia, ele começa com uma indignação em ver o povo sofrendo toda aquela opressão demoníaca. Então ele desenvolve um círculo ali feito de sal, com elementos tanto sagrados quanto profanos contidos ali dentro, como se fosse mais ou menos uma chave seletora. Então com o círculo profano, ele invocava as entidades, aí ele virava a chave ali rapidinho para que se tornasse um círculo sagrado e as entidades não pudessem tocá-lo. E aí nesse momento ele fazia alianças com essas entidades, usando da sua inteligência ali, de uma forma que a vantagem na negociação seria dele, e aquele povo que estava sendo oprimido por esses demônios ficaria liberto, enquanto ele manipularia essas entidades de uma forma que a vantagem seria toda dele. Só que com o tempo ele caiu, com o tempo ele se corrompeu. No futuro a gente sabe que ele voltou sim a adorar a Deus, né? Mas é curioso que em um momento a vaidade humana tomou tanto conta dele que a gente lê isso aqui, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. Era o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano, 666 talentos. Esse é o valor em ouro que ele ganhava todos os anos. 666 talentos de ouro é bastante dinheiro. Cada talento vale 34 quilos, mais ou menos. Mas o estranho aqui é o número 666. Isso aqui, na verdade, é uma seta que a Bíblia está apontando. A Bíblia está falando pra gente, olha só, atenção aqui. E outra coisa curiosa é que isso está escrito em 1 Reis 10, 14. 10 mais 14, 24. 2 mais 4 é igual a 6. De novo, o número 6 cifrado aqui. O número do homem. O número daquele que tenta ser o número 7, mas não consegue. A gente vê isso novamente presente aqui no versículo 19. Salomão nesse momento estava montando ali o seu palácio, maior do que o templo de Deus. Mas como foi a configuração do trono de Salomão? Vamos ler aqui do versículo 18 ao 20. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha o trono 6 degraus e o alto do espaldar do trono era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões em pé junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Então olha só, novamente a vaidade humana presente aqui em meio ao poder. O trono de Salomão era superior, inclusive, aos tronos dos faraós. Mas vamos voltar um pouquinho aqui na vida de Salomão, um capítulo só. Em 1 Reis, capítulo 9, Salomão tinha terminado já a construção do templo. Ele fez sim a obra com muita urgência, com muito esmero. Ele consagrou aquele templo a Deus e o Senhor aparece a ele falando algumas coisas. O Senhor aparece a ele dando algumas recomendações, algumas profecias, e dentre elas essa aqui que é mencionada do versículo 6 ao versículo 9. Preste muita atenção. Se vós e vossos filhos, porém, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardastes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então exterminarei Israel da terra que lhe dei e a este templo que consagrei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será objeto de zombaria entre todos os povos. E deste templo, que é tão exaltado, todo aquele que por ela passar pasmará, assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a este templo? E lhe responderão: porque deixaram ao Senhor, o seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus antepassados, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Aqui está um dos segredos por trás do número 666. Deus, a gente sabe que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o número de Deus, como eu já falei, é o número 7. Deus criou a nossa dimensão em 7 dias. Noé levou 7 pares de cada animal puro na sua arca. As muralhas de Jericó caíram após 7 dias de marcha. No Apocalipse a gente tem os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. A sabedoria divina é representada pelas 7 colunas da casa da sabedoria, lá de Provérbios 9. Então é muito comum as coisas de Deus na Bíblia
terem esse valor 7. E com essa lógica na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é como se a gente tivesse o valor 777. Porém, o número do homem continua sendo 6. E na história dos israelitas, a gente lembra que o templo foi destruído 2 vezes. Na primeira vez, com o exílio babilônico, quando eles negaram o Deus Pai com toda a idolatria e todos os desvios da lei, ou seja, o homem se deu uma autoridade maior do que o Deus Pai. Naquele momento, os costumes do homem valiam mais do que as ordenanças do Deus Pai, então eles negaram Deus a primeira vez, o primeiro 6 fica aí. Isso causou a primeira destruição do templo, causou o exílio babilônico. Na segunda vez, quando eles negaram o Deus Filho e o crucificaram, o templo foi destruído novamente, ali no ano 70. Então, novamente, o homem ficou acima de Deus, causando o segundo 6. E pela Bíblia, uma das coisas que a gente sabe que o filho da iniquidade vai fazer no final dos tempos é construir o terceiro templo. E aí entra uma afronta muito grande também ao Espírito Santo, a marca da era da graça em que nós estamos. Então, mesmo que não tenha uma possível interface neural ali, que nos diz como fazer tudo, trazendo na prática uma substituição ao Espírito Santo na nossa mente, mesmo que não tenha isso, de qualquer forma, essa atitude já é uma afronta ao Espírito Santo. Inclusive porque o iníquo vai se sentar no templo e se declarar Deus. Então, aí entraria o terceiro 6. Será que esse templo vai durar muito tempo? E será que isso tem alguma relação com um dos versículos mais misteriosos da Bíblia, onde Jesus fala que o único pecado pelo qual não há perdão é a blasfêmia ao Espírito Santo? Fica aí para você pensar. Mas agora o número 9. Voltando ao número 9. Eu não vou fazer as contas de novo para não tomar o seu tempo, tá? Se você quiser, você pode pausar o vídeo e voltar lá para relembrar. Mas o que representa o número 9? Em Ezequiel capítulo 28, do versículo 13 em diante, a gente lê uma passagem de Deus falando por meio do profeta Ezequiel a Lúcifer, que ouvia aquelas palavras por meio do rei de Tiro. Então a gente vai ler só os versículos 13 e 14 aqui, tá? Eu recomendo sim que você leia o resto, mas o que interessa pra gente agora são só esses dois. Estavas no jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Então ele recebeu 9 pedras de Deus. E esse é um número que, por mais que ele pertença sim a Deus, por exemplo, nós demoramos 9 meses para nascer. Uma esfera, 360 graus, se você soma 6 mais 3, você tem o valor 9. Apesar disso, esse número é muito usado pelo inimigo como se fosse a sua assinatura ali. A gente lembra, por exemplo, de Jesus, que pelo relógio judaico morreu na hora 9, 3 horas da tarde no nosso relógio, né? Tanto que acontecia um eclipse em toda a Terra durante 3 horas. Aquele eclipse, ele era sobrenatural, tá? Ele era um eclipse espiritual, porque nesse momento Satanás acreditou sim que ele tinha vencido. E isso se comunica, por exemplo, com a 9ª praga do Egito, a praga que trouxe a escuridão, uma afronta à entidade egípcia que trazia a luz. E Lúcifer significa o quê? Significa portador da luz. Então o número 9, biblicamente falando, e na doutrina esotérica também, remete ao inimigo. E lembra que 6 mais 6 mais 6 é 18, 1 mais 8 dá 9, e que o 9 é o 6 de cabeça para baixo? Pois é, você já viu essa figura aqui em algum lugar? Ela representa o homem vitruviano. Se você olhar bem, parece até um boneco, né? Parece até um fantoche com os seus membros prontos para serem controlados por alguém. Se a gente vira essa imagem de cabeça para baixo, qual é a imagem que a gente tem? É só uma cabeça, a cabeça de um bode, o representante também do número 9. A gente lembra, por exemplo, do bode que ia para o deserto ali no Antigo Testamento, né? Enviado para Azazel. A ideia é exatamente essa. Quando o homem se coloca como a estrela de si mesmo, quando o homem se coloca como o Deus de si mesmo e se esvazia, ele se torna um boneco controlado pela falsa estrela da manhã, controlado por aquele que traz divisão. E tudo bem, essa foi a estrela de 5 pontas. Mas e a estrela de 6 pontas? Ela tem alguma relação com tudo isso? Ela tem tudo a ver com isso. Se você prestar bem atenção, essa forma geométrica, ela é a união, na verdade, de 2 triângulos, um apontando para cima e outro apontando para baixo. E o que isso significa? Na oração do Pai Nosso, a gente não tem aquela parte onde nós falamos que seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra
como no céu. Essa imagem é uma forma de dizer: nós não fizemos a sua vontade nos céus, nós causamos uma rebelião nos céus e também não fizemos a sua vontade na terra e causamos outra rebelião na terra. Eu consigo fazer essa mesma alusão, por exemplo, com esse gesto aqui. Você já viu esse gesto em algum lugar? 2 dedos para cima e 2 dedos para baixo? Isso também na doutrina esotérica aponta para uma captação de energia cósmica e energia telúrica, tá? Os adeptos dessa doutrina, eles levam isso tudo muito a sério. E no nosso país, você lembra de alguma coisa que tem essa mesma simbologia? Fica aí para você pensar. A bandeira da figueira, inclusive, era para ter uma menorá como símbolo, não um hexagrama. A estrela de 6 pontas, na verdade, ela é um símbolo cabalístico. É um símbolo pagão bem antigo, inclusive, que só foi colocado ali por uma mera politicagem de alguém. E se a gente fizer alguns cálculos com a geometria desse símbolo, qual é o número que a gente tem? Eu vou colocar esses cálculos aqui. O valor geométrico também resulta em 666. Curioso isso, né? E com uma pequena variação desse símbolo, a gente tem esse outro símbolo aqui com o mesmo significado. Esse símbolo é muito usado, por exemplo, por bandas de rock, né? Ele foi desenvolvido por Aleister Crowley na sua doutrina telêmica, que prega aquela máxima: faz o que tu queres, essa é a lei. A gente lembra, por exemplo, do filho da iniquidade na Bíblia. No grego é anomos. Anomos é aquele sem lei. De novo, uma representação do homem decidindo aquilo que é certo aos seus próprios olhos. Mas Provérbios 14:12 já dizia: há caminhos que aos olhos dos homens parecem corretos, mas que conduzem a perdição. E isso aconteceu em um momento chave também no Evangelho de João. Lembra quando Cristo dizia naquela passagem que ele era o pão da vida, que só ele tinha visto o Pai e que só quem comesse da carne dele e bebesse o seu sangue poderia ver a vida eterna? Os judeus, eles não gostaram muito desse ensinamento. Inclusive, os próprios discípulos de Cristo acharam essa passagem muito dura, essas palavras muito amargas, não é? E o que acontece em João 6, versículo 66? João 666. Vamos ler aqui. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele, com Jesus. De novo, o homem se achando mais correto do que o próprio Deus. Na prática, toda vez que nós questionamos as atitudes de Deus, o que a gente está falando é: eu seria um Deus melhor que você. É isso que a gente está falando. E hoje em dia, com a relativização do evangelho, isso é tão comum, né? As igrejas se tornaram tão carnais com a intenção de atrair pessoas tão carnais. Tudo é networking, trocar dinheiro entre si, se conectar, conhecer mais pessoas, mas não se fala mais no cerne do evangelho. Não se fala mais em arrependimento, em renúncia, em amor, e quem ficar com essa mentalidade humana vai sim ser enganado. Muitos acreditam que a solução virá de homens, mas é justamente essa esperança terrena que pavimenta o caminho para o engano. O engano não vai vir com o rosto do mal. Ele vai vir com o disfarce do bem. E você tem que estar atento, você tem que vigiar e orar sem cessar. Você tem que se alinhar com o Cordeiro de Deus. Nos Estados Unidos, por exemplo, um controle social vem sendo implantado recentemente, sendo vendido para a direita como uma forma de rastrear imigrantes ilegais e para a esquerda como uma forma de rastrear extremistas. Os dois estão sendo enganados por um sistema de controle que traz uma roupagem bonita para os dois lados, mas é um sistema que só corrobora com tudo isso que a gente estudou no dia de hoje. E para entender a marca da besta, você tem que entender que ela representa também toda a vaidade humana de querer encontrar uma solução por meio de um messianismo barato. O nosso único salvador é Cristo. Então cuidado para que você não seja enganado. Cuidado com a falsa paz. Cuidado com as mentiras, porque o pai da mentira sabe deixá-las muito atrativas. Não é porque alguém se diz de direita, que alguém se diz defensor da liberdade, que essa pessoa vai trazer a solução para alguma coisa. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que tudo só vai piorar daqui para frente até a volta do nosso Senhor. Então se atém assim a essa máxima, tá? A solução não vem de homens, a solução ela vem do alto. Então no fim, a verdadeira marca da besta não é só algo que você coloca na pele, mas antes disso, é algo que você escolhe no seu coração. Aqui no YouTube eu só posso ir até aqui, mas eu acho que deu para explicar bem sobre o número 666. Comenta aí se você tiver ficado com alguma dúvida, tá? Eu vou explicar ela bem. Nos comentários eu tenho um pouco mais de liberdade para falar. Se você tiver entendido tudo, comenta também, porque você me ajuda muito. E também lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo. E que Deus o abençoe e até a próxima.